Hoje eu vou contar a minha história de mudança de carreira depois dos 40 anos. Basicamente, até meus 40 anos de idade, eu não tinha a menor ideia de que eu sequer poderia fazer outra coisa. Não estava no meu horizonte fazer outra coisa, eu não pensava nisso, não era algo que eu desejava fazer. E, no entanto, depois dos 40, começou a se desenhar uma mudança de carreira para mim, né? E por que eu vou contar essa história? Bom, primeiro, toda vez que eu passo por alguma coisa, né, muito intensa na minha vida, eu gosto de ouvir histórias de outras pessoas. Como foi para elas? Né, que desafios que elas conseguiram superar, como elas superaram esses desafios. Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa com as histórias dos outros. E, no mínimo, a gente não se sente sozinho, né? A gente sabe que tem alguém que passou pela mesma coisa. E eu acho que isso é legal e de repente alguém ouve essa história e se relaciona com ela, né? E segundo, porque isso é um jeito de apresentar o que eu faço, a minha empresa, que basicamente nasce dessa história, assim, né? E assim, por que, né, que eu mudei de carreira? Quais foram as razões que me levaram a mudar de carreira, né? A principal delas foi uma necessidade que eu senti de ter mais autonomia sobre o meu próprio tempo. O que não significa trabalhar mais ou menos, né? Significa ter mais controle sobre quando eu vou trabalhar, até que horas, aonde, né? Ter mais controle sobre o tempo e a geografia do trabalho, vamos dizer assim, né? O lugar que eu trabalharia, né? Essa necessidade se tornou mais intensa quando a minha filha apareceu no horizonte, né? Quando a minha mulher ficou grávida e eu sabia que ia ser pai. Aí isso se tornou um pouco mais urgente para mim. Eu precisava ter uma relação com o meu trabalho que me desse completa autonomia sobre o meu tempo, ou pelo menos uma autonomia melhor sobre o meu tempo, sobre a dinâmica que eu tenho com o trabalho, né? E o trabalho que eu fazia, ele não permitia muito isso. Era um trabalho que exigia acordos coletivos com várias pessoas, e eu precisava sempre estar, de certa forma, eu era uma peça desse coletivo. Então, claro, eu era ouvido também, mas em geral eu tinha que, como todo mundo, né, envolvido ali, abrir mão de algumas coisas em nome do todo, do coletivo, né? E isso faz parte quando você está num projeto. Você faz parte de um projeto, se o cara fala, olha, preciso de você em tal cidade, naquele projeto, você vai, né? Você não vai pôr a perder aquilo, significa não voltar mais para o projeto, né? Então, isso funciona para qualquer área, né? Inclusive para a área de tecnologia, que é a área que eu estou hoje. Se você faz parte de um grande projeto e ele acontece num determinado lugar, uma implementação, você precisa ir para lá, você precisa estar lá, né? No meu caso, eu trabalhava com teatro. Um dos meus trabalhos que eu fiz mais tempo na minha vida foi trabalhar com música para teatro. Então, você trabalha em grupo, com muita gente, tem uma temporada que vai acontecer no Rio de Janeiro, você não vai deixar 20 pessoas na mão porque você não quer ir, você vai, né? Só que isso, obviamente, te coloca refém desse acordo coletivo, e às vezes não é o que é o mais ideal para você, né? Às vezes você quer ficar na tua casa com a tua filha e você precisa passar 3 meses fora. Eu não estava confortável com isso, né? E veja, antes pra mim era sensacional essa ideia de viajar, de estar no meio de outras pessoas, de conhecer gente nova e tal, e sempre estar nesse movimento e nessa dinâmica com a vida e com o trabalho. E de repente começou a ser um pouco desconfortável pra mim, e quando eu recebi a notícia da minha filha ficou completamente desconfortável. A ideia de eu ter que estar num outro lugar, passar uma semana fora ou 3 meses fora, era absurda pra mim. Isso não ia dar certo, né? Então acho que esse foi um dos principais motivos. Eu precisava realmente de uma nova relação com o trabalho, né? Então, e uma outra razão que aparece é que, circunstancialmente, eu estava fazendo uma outra coisa que estava me dando grande motivação, que era trabalhar com tecnologia. Eu não estava fazendo aquilo profissionalmente, não era o meu fim, né? Não era a minha atividade fim, mas eu fazia como meio para deixar o meu trabalho mais legal e fazer as coisas funcionarem, e comecei a aprender muita coisa. Então, aquilo impunha muitos desafios para mim, e eu gostava disso. Eu gostava de acordar e falar, cara, eu vou fazer uma coisa hoje que eu não tenho a menor ideia, nem sequer de por onde eu começo. Essa sensação de não ter ideia do que fazer
era muito boa pra mim, me deixava animado, acordar e não ter a menor ideia do que fazer. De ter que passar o dia descobrindo como, aprendendo uma coisa nova. Aquilo estava me dando muita motivação para acordar, para fazer coisas e tal. E imagina, sobretudo naquele momento, né, de pandemia. Então acho que essas duas razões, assim, né, uma, mais autonomia sobre o meu tempo. Duas, eu comecei a fazer coisas que estavam me dando grande motivação, e aí eu fui aos poucos embarcando nisso, né? Então assim, meu último trabalho, né, eu passei muitos anos, acho que 20 anos, ou mais ou menos isso, trabalhando com teatro, com música de teatro, música de cinema, mas sobretudo de teatro, mas meu último trabalho era um trabalho administrativo. Eu trabalhava como coordenador de uma instituição de ensino, de uma escola de cinema, que tinha unidade no Rio e em São Paulo. Então eu também estava em trânsito nesse trabalho, coincidentemente eu também ficava em trânsito entre essas duas cidades. Um mês no Rio de Janeiro, uma semana no Rio de Janeiro, 3 semanas em São Paulo, todo mês. Então eu viajava todo mês para o Rio de Janeiro. E mais uma vez, eu gostava disso. Era legal estar em contato com os alunos do Rio, ver o que eles estavam fazendo, os projetos deles, as pessoas ali, amigos que eu tinha ali no Rio de Janeiro e tal, que eu tenho ainda no Rio de Janeiro. Poxa, gostava de fazer esse trânsito, né? Até que isso começou a ficar, como eu disse, desconfortável para mim, né? E eu achei que eu mudaria apenas a minha relação de trabalho. Que eu não ia parar de fazer o que eu sabia fazer, o que eu estava fazendo. Eu só ia criar novos acordos com as pessoas com as quais eu trabalhava. Falar, olha, não vou mais pro Rio, vamos mudar aqui, me paga menos, vamos fazer outra coisa agora, né? Achei que era isso que ia acontecer. E por um tempo foi isso que aconteceu. Eu pedi para mudar, pedi para coordenar uma área menor e aí comecei a fazer outros trabalhos e tal. Mas como eu disse, né? Em paralelo, eu estava fazendo, não como atividade fim, mas como atividade meio, eu estava fazendo alguns projetos de tecnologia para esse mesmo trabalho. Por quê? A escola tinha tentado implementar um sistema de gestão e foi um desastre. E eu entendi por que tinha sido um desastre, porque era um sistema muito rígido e ele obrigava que a nossa operação, que o nosso dia a dia se adaptasse a ele. Não funciona, é claro que não funciona. O que a gente precisava? De um sistema que se adaptasse à nossa operação, e a nossa operação era muito atípica, era muito diferente e tal. Então eu olhei em volta, falei, cara, o que a gente tem aqui, né? E a escola tinha uma dessas contas Microsoft de educacional, A1, que era uma licença gratuita, então tinha licenças ilimitadas, né, dessa A1 da Microsoft, e eu fui entender tudo que tinha de ferramenta ali dentro, a maioria eu não conhecia, eu não sabia que o corporativo da Microsoft, as contas corporativas eram tão diferentes, né, o educacional e o corporativo da conta doméstica, assim, né, tinha outras ferramentas que eu nunca tinha ouvido falar. E de repente eu fui entender o que elas faziam, né? O SharePoint, o Power Platform, né? Power Automate, Power BI, Power Apps. Falei, cara, tudo que a gente precisa dá para fazer com essas ferramentas aqui. Eu vou aprender a mexer nelas e vou fazer algumas coisas. Comecei a fazer algumas automações usando as listas do SharePoint e o Power Automate, né? Então já de cara, por exemplo, criar um robô que alimentava, que avisava os professores automaticamente quando tinha uma mudança de aula ou aulas que iam acontecer e tal. Nossa, aquilo já tinha aliviado demais, eu me senti muito empoderado de fazer um negócio que era uma dor de cabeça pra gente, e de repente tinha um robozinho resolvendo aquilo com mais precisão, sem errar, sem dar dor de cabeça pro professor. Perfeito, né? Aí entendi, cara, que aquilo me dava prazer resolver essas coisas, né? Enfim, então a gente começou a expandir um pouco o horizonte, aprender a fundo como funcionava Azure, Power Platform, toda a estrutura, né, da Microsoft, para ver até onde ela atendia o que a gente precisava fazer. E aí, bom, outra escola me chamou, né? Bom, aí outra escola me chamou, falou, cara, ficou legal isso aí, temos aqui Microsoft também, você não quer ajudar a gente? Mais um projeto. Uma escola que estava querendo fazer conta Microsoft, não sabia nem por onde começar, né? E eu ajudei eles a conseguir a licença 1. E também fui desenvolvendo algumas ferramentas ali dentro, até um ponto que eu falei, cara, eu tô fazendo se bobear mais isso do que a outra coisa. Vamos ser honestos, né? Vamos pedir demissão, vamos abrir uma empresa e vamos cuidar disso aqui que a gente já tem, que são essas pessoas que me chamaram para fazer isso aqui.
e vamos expandir isso aqui, né? Vamos fazer outros negócios, né? Então veja, tem uma coisa interessante aí, né? Eu não planejei fazer isso. Eu não planejei mudar de carreira. Não foi uma coisa, eu vou trabalhar com tecnologia daqui a um ano, vou me preparar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já estava trabalhando, mas não era a minha atividade fim, era meio para eu chegar num lugar dentro de um trabalho que não tinha nada a ver com isso. E não imaginava, enquanto eu estava fazendo isso, que eu viria fazer isso como atividade fim. E de repente, eu tomei uma decisão, mas eu já de certa forma, tinha uma segurança, né, para tomar essa decisão, porque eu já estava envolvido com outros projetos, com outras pessoas e tal. E confortável em fazer aquilo, não era só uma coisa que eu chegava e falava, não tenho a menor ideia do que fazer, eu tinha ideia, né, do que precisava ser feito. Então, para mim, acho que funcionou tomar essa decisão, né? Mas vamos lá, por que eu acho que funcionou para mim, né? Por que eu acho que deu certo a minha mudança de carreira, né? Eu acho que uma das razões é justamente porque eu não planejei. É porque aconteceu sem eu criar um hiperfoco naquilo né? E eu não tinha nada a perder, na verdade, assim, sabe? Eu não estava tentando fazer uma coisa, eu simplesmente fiz. Eu não estava tentando chegar num lugar. Eu fui caminhando e quando eu vi eu estava lá. Não foi consciente o processo, eu não tomei consciência de que eu estava caminhando para esse universo da tecnologia. Eu estava, mas ao mesmo tempo eu estava conectado nesse outro aqui, e aquilo para mim era só meio, assim. Era divertido, era legal, mas não penso em fazer isso na minha vida, só estou fazendo aqui no dia a dia. Até que algum dia eu pensei, por que não, né? Mas eu já tinha muita habilidade com esse universo Microsoft, já ajudava empresas a resolver buchas do tipo, não consigo conectar com esse banco SQL pelo Power BI, putz, já fiz isso, eu consigo ajudar esse cara, né? E claro, depois a gente entendeu que a Microsoft impunha uma série de limitações para vários cenários, assim, né? E começamos a desenvolver software e aplicações em outras arquiteturas, em outros ecossistemas e tal. E hoje, inclusive, a gente nem tem tanta coisa mais na Microsoft, mas foi por onde eu comecei, assim, né? Aliás, acho que essa é uma boa história. Por que a gente acabou saindo um pouco do universo Microsoft? Acho que tem um pouco a ver com o perfil de cliente que a gente atende hoje, né? Que não é muito adequado para esse ecossistema. Mas é essa um pouco a história, né? A empresa nasce daí, nasce de um usuário insatisfeito, querendo andar com as próprias pernas e fazer suas próprias soluções. E lá pelas tantas se deu conta de que, cara, eu sei fazer isso. Por que não oferecer isso que eu sei para outras pessoas, além desse trabalho que hoje me emprega, né? Então eu pedi demissão e fui fazer isso, né? Então isso, assim, eu não me impus nenhuma pressão, circunstancialmente também, né? Não foi nada assim, não vou me impor pressão, não. A circunstância foi essa, né? Eu não tinha essa pressão sobre mim, não era o meu objetivo mudar de carreira. Quando eu me dei conta, eu já tinha capacidade, já tinha possibilidade de fazer isso, me sentia confortável de fazer isso, já tinha cliente, já tinha gente ao meu redor me possibilitando me arrumar contatos e tal. Acho que, por um lado, eu também fui um pouco cara de pau, né, de abraçar coisas que eu não tinha a menor ideia de como fazer. E algumas eu aprendi a fazer no meio do caminho, outras eu contratei gente que sabia. Simplesmente assim, não me sinto confortável, mas eu conheço gente que sabe fazer e essa pessoa é a pessoa certa para essa tarefa, né? Então, fui aprendendo também um pouco a ter essa visão estratégica, né? Tem hora que eu tiro o pé, que não vai dar para eu simplesmente aprender isso aqui, eu vou atrasar esse projeto, não vai funcionar, né? E contrata alguém, né? Então, acho que teve um pouco de sorte também, de encontrar pessoas boas, sérias, generosas pelo meio do caminho, sabe? Tanto para me ensinar coisas quanto para fazer parcerias comigo. Eu tive muita sorte, isso não posso negar, assim, tive muita sorte. E acho que por isso que deu certo, assim, né? Pela falta de planejamento, curiosamente, e pela quantidade de gente generosa que orbitou a minha volta nesse processo, e isso só tenho a agradecer a essas pessoas, e a minha cara de pau, com certeza. É isso, essa é um pouco da história e eu vou contar um pouco outros pedaços dela, né? Toda essa relação com a Microsoft, porque a gente acabou se descolando um pouco e tal. Acho que pode ser legal, certo?
É isso aí, gente. Até a próxima.